E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje mais um quadro classificando discografias vai acontecer. Esse é um dos quadros favoritos do pessoal aqui no canal, porque é um quadro onde a gente se conhece melhor. Vou te contar como funciona esse quadro se é a primeira vez que você está assistindo ele. O Classificando Discografias nada mais é do que um local onde eu dou mais as minhas opiniões pessoais baseadas no que eu sinto da discografia dos artistas, ranqueando do pior para o melhor na minha visão, e eu sempre deixo aberto a discussão para vocês comentarem os rankings de vocês comentarem o que vocês sentem em relação a esses álbuns, tanto o lado positivo quanto o negativo. Deixa sempre a sua opinião, é importante isso, porque assim eu conheço mais de vocês, assim como vocês vão se conhecer também mais de mim, alright? Ah, mas eu não posso esquecer, né? Antes da gente começar, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar então aí já com um buraco que eu não tenho muito como fugir. Lotus, como o pior álbum de Cristina. Gente, eu amo a Cristina, todo mundo sabe, todo mundo tá cansado de saber, mas esse álbum, ele tem uma marca tão negativa na carreira da Cristina que eu acho que o repertório dele acabou sendo totalmente ofuscado por isso, tá? O álbum Lotus, ele é diferente dos projetos anteriores da Cristina porque ele é o disco mais comercial que ela já fez. Você vê que é um disco que as narrativas dele são literalmente feitas sobre fórmulas que a gravadora queria de fazer um álbum rentável. E vendeu, né? Vendeu o que nós sabemos. Mas é aquilo, gente, você não enxerga tanto a Cristina ali, né? Ele tem alguns discursos sim fortes, como por exemplo em Army of Me ou Let There Be Love, mas eu acho que naquela perspectiva toda que ela tava da carreira, com a imagem pessoal sendo afetada, esse álbum ficou muito assim uma era meio tenebrosa pra mim, porque é onde eu identifico uma Cristina que estava sofrendo um body shaming muito grande, onde, assim, não que ela não tenha sofrido muito hate no Bionic, mas ela sofreu um hate no Bionic e no Lotus ela não sofreu igual, sabe? O Lotus, ele teve uma questão de imagem muito mais atrelada com a questão dela ter ganhado peso, com a questão dela ter tido essas controvérsias ali, que fez com que as pessoas de certa forma odiassem o projeto demais e não dessem nem ouvidos às vezes ao álbum, né? Eles odiavam Cristina Aguilera porque ela tava gorda. Então assim, essas coisas me abalaram um pouco e esse álbum fica como uma marca sombria da carreira da Cristina pra mim. Mas como eu disse, tem músicas boas, músicas que eu gosto. Easy Fire é uma das músicas mais incríveis que a Cristina lançou dessa fase. Best of Me também é uma das minhas músicas favoritas da Cristina nesse lançamento. Enfim, o Lotus fica pra mim nessa última posição, mas ainda assim enaltecendo esses singles, essas músicas aí. Acima dele, eu vou deixar o disco Cristina Aguilera, o álbum debut dela. Por quê? O Cristina Aguilera, ele é um álbum que possui um dos hits mais memoráveis da carreira da Cristina, né? Se a gente analisar, tem Gin in a Bottle, What a Girl Wants, I Turn to You, Come On Over Baby, All I Want Is You. Tem até outras músicas que não foram hits, mas são músicas boas, né? Porém, quando a gente tem na carreira da Cristina discos como Stripped, Back to Basics, Bionic, automaticamente esse álbum não tem como ficar acima desses. Não tem, porque é plástico perto desses projetos que são tão autênticos e verdadeiros ao que a Cristina é como artista. Ela se dedicou para fazer um projeto diferenciado, né? Esse você vê que ela era controlada por gravadora, ela fala exatamente que as opiniões dela não eram levadas em consideração quando ela fez esse projeto. Então assim, essas coisas me abalam um pouco de gostar de determinadas coisas. Eu acho que eu sou o tipo de fã que não ouve os artistas somente pela música. Eu consumo tudo do universo do artista. Eu consumo a história, eu consumo a música, eu consumo a imagem, eu consumo a era. Enfim, e esse álbum eu entendo dessa forma quando a gente analisa tudo que a Cristina narrou depois ali.
Acima do Christina Aguilera, eu deixo o disco Liberation, o último álbum que a Christina lançou. Esse álbum é bem interessante porque ele é um projeto da Christina que tem uma proposta mais dark, né, reflexiva. E muita gente até compara algumas coisas do Liberation a fórmulas que ela falou no Stripped, porque é um álbum que tem muito sobre feminismo, saúde mental, ele fala sobre igualdade, ele tem as suas narrativas muito fortes nesse aspecto, principalmente no aspecto de mulher, né, do universo feminino, vamos dizer assim. Porém, no repertório geral desse álbum, ele é um álbum mais experimental, e foi um álbum que eu tive um pouco mais de dificuldade de absorver ele. Né? Por mais que ele tenha letras incríveis e ele consiga narrar muito bem tudo o que ele se propõe, no geral eu acho que é um álbum muito curto da Christina para uma pessoa que sempre lançou tantas coisas. É um álbum que eu acho que perdeu um pouco da sua força comercial pela demora que ele teve. Ele foi muito mal trabalhado, ele teve apenas 2 singles, eles só lançaram Accelerate e lançaram Fall in Line, né, com participação do Demi Lovato. Isso de certa forma me deixa um pouco triste, porque músicas como Maria e Deserve dentro do álbum, que tem uma carga fortíssima, foram completamente ignoradas, né? Então eu sinto que essa era, ela foi uma era de, vamos dizer assim, leve da Christina, por um lado, mas por outro lado ela não foi tão além, então não foi uma era da Christina que eu criei tantas memórias. Então eu acho que por eu ter criado poucas memórias, esse álbum fique apenas acima do Christina Aguilera e eu não coloque ele aí oficialmente no top 3. Começando o top 3, eu vou deixar já em terceiro lugar o disco Back to Basics. Muita gente vai me matar por isso, mas eu vou deixar e eu vou explicar por quê. O Back to Basics, ele é um álbum fabuloso. Ele é um disco que ele tem uma história única, ele é único no que ele narra, é um álbum duplo, ele tem todas aquelas coisas do que ela passou com a questão da gravadora tentar vetar o lançamento de um disco duplo, do povo falar, Christina, você tá louca, mulher, e ela querer sustentar o negócio. A gente percebe que foi um álbum que teve apenas 3 singles, mas mesmo assim ele foi muito bem, né? A turnê daquele álbum é maravilhosa. A imagem da Baby Jane sendo traga naquele álbum, gente, é um sonho, Mas eu não tenho como colocar o Back to Basics acima, por exemplo, das memórias afetivas que eu tenho com o Bionic, assim como eu tenho de identificação com o Stripped. Eu não consigo, porque é muito diferente a força que essas duas eras me impactam, entende? Então é mais por questão de um impacto pessoal mesmo que eu não coloco o Back to Basics acima, porque se eu for levar em consideração todo o aspecto vocal da Christina, é o álbum que ela mais canta. Se eu for levar o aspecto de produção musical, talvez seja o mais inovador da carreira da Christina, porque ele é um disco trabalhado mais organicamente, então a produção dele foi o mais caro, o mais assim voltado para realmente trazer uma coisa de throwback que fizesse a gente se sentir naquela época mesmo, mas como eu disse, eu não consigo botar acima de Stripped Bionic. Em segundo lugar, eu vou deixar o Bionic, por mais que às vezes o Stripped fique em segundo lugar pra mim, depende da época. Vou explicar por quê. O Bionic, ele é um álbum que eu tenho as maiores memórias em relação a Christina Aguilera, porque ele veio na minha adolescência, numa fase onde eu tava muito sensível, em que eu tava meio que saindo da minha casca, né? 2010 eu tava oficialmente com 18 anos, então assim, a minha vida tava mudando muito, então eu tava passando por toda essa situação emocional envolvendo esse álbum ali. Era muito difícil ver como as pessoas tratavam a Christina naquela época, sendo que eu era uma das pessoas que mais estava ali apoiando o trabalho dela, e eu via como as pessoas eram... Se hoje em dia a gente fala que o Twitter é um esgoto, eu posso dizer para vocês que naquela época era esgoto mais um aterro podre dentro de uma caçamba de lixo, porque
é muito churume, gente, era muito. E ainda veio todas aquelas questões do Paris Hilton, que é o rato do esgoto, né, o rei do esgoto, veio e fez tudo que ele fez, falou tudo que ele falou, então foi uma coisa que eu fiquei muito abalado. E o Bionic, eu meio que peguei esse álbum pra proteger ele. As músicas dele, eu queria proteger aquelas músicas, eu queria a todo jeito a falar para as pessoas, gente, esse álbum ele é muito importante. Eu tenho isso até hoje, eu tenho um carinho diferente com esse álbum. E assim, as músicas dele foram muito inovadoras para mim naquela época. Eu acho que eu tava numa fase de estar mergulhando no eletro pop de uma forma assim que eu tava querendo descobrir novos sons. Então eu tava ouvindo muita Lady Gaga, eu tava ouvindo muito Madonna, eu tava ouvindo muito Godfrap, eu tava ouvindo muito Lady Tron, principalmente o Velocífero do Lady Tron naquela época, e quando a Cristina falou que ela tinha produzido coisas, eu fiquei, meu Deus, é hoje, né? Então assim, esse álbum me marcou pra caramba, as letras, como os teasers foram aparecendo, como eu vivi essa era intensamente. Eu tive uma conexão muito profunda com Bionic. E eu acho que todo mundo que vai bater idade comigo, hoje eu tenho 28, todo mundo que vai bater idade comigo talvez vai sentir a mesma coisa que eu tô falando. Porque foi uma fase em que a gente tava muito sensível em questão de Christina Aguilera. Então eu acho que foi um álbum que teve um peso emocional bem forte. Então Bionic fica em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, obviamente, eu deixo o Stripped. Nossa Cristina virando oficialmente a bunda pro mundo e falando Lick My Ass Bitch. Por quê? Gente, esse álbum, ele é tão revelador e ele é tão importante porque a Cristina, ela veio de uma fase plástica, que era do primeiro álbum, e ela teve que fazer depois todas aquelas coisas de seguir o que o empresário queria que ela fizesse. Quando a Cristina se rebela, assina com outro empresário e ela lança Dirty e ela sofre o slut shaming, que o povo arrebenta com ela. Você é uma vadia! Saiu da convenção de vadias e veio destruir a família. É essa a educação que eu vou dar para os meus filhos? Ouvindo Christina Aguilera, como se o artista tivesse obrigação de educar os filhos, né? O pai é podre dentro de casa, mas a culpa é da Cristina, tá? Vamos lá. Aí, gente, eu vejo o Stripped muito como essa coisa de pôr as emoções da Cristina pra fora. E mostrou pro mundo quem era ela, mostrou a vulnerabilidade de Beautiful, mostrou a piranha de Dirty, mostrou a The Voice Within com seu reencontro vulnerável interno também. Tem Fighter, que mostra a reestruturação emocional dela. Então assim, gente, é a era assinatura da Cristina. Não tem como. Você não fala Cristina Aguilera sem pensar nessa era. É maluquice, porque assina até hoje os feitos da Cristina. Essa era até hoje ela reverbera em todos os projetos que a Cristina lançou, porque tudo tem um pouco de Stripped. O Bionic, ele tem um pouco de Stripped, o Liberation tem um pouco de Stripped, o Lotus tem um pouco de Stripped, né? O Back to Basics tem um pouco do Stripped. Então aquela narrativa é muito forte. E assim, a sensibilidade também que ela debateu coisas da vida pessoal dela, como em I'm OK, quando ela vem e fala das questões como o pai agia dentro de casa com a mãe. Gente, isso é muito intenso. E você pensa, na época que esse CD é lançado, 2002, como que esse público olhava e assimilava Cristina Aguilera? Ver uma artista jovem chegando e falando naquilo. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre os artistas que fazem debates políticos nas suas músicas e em como isso divide um pouco a opinião do público. Eu vou deixar marcado no final desse vídeo para vocês verem, porque ele explica muito bem sobre como o público se dividiu também quando a Cristina resolveu não aceitar e tolerar determinadas coisas da indústria, né? E isso de certa forma também reverbera no aspecto da sua personalidade a longo prazo, como que as pessoas odiaram muito ela. Entende? Essa coisa de ficar nessa proposta de ai, Cristina, queridinha de todo mundo, tem que agradar o planeta Terra. Não, a Cristina não quis agradar todo mundo. E ela ligar o foda-se pra todo mundo, fazer se fuder todo mundo, eu vou fazer mesmo. Que tudo que ela aprontou, gente, aquilo ali é muito importante.
sabe? Porque fez ela se libertar do sistema musical podre daquela época. Então, esse álbum fica em primeiro lugar pra mim por causa desses aspectos, tá? Brincadeiras à parte, gente, o que vocês acharam desse ranking? Vocês concordam, não concordam? Comenta aqui como vocês se sentem em relação a esse ranking, comenta o ranking de vocês. Eu quero saber o que vocês sentem em relação a Christina Aguilera e deixa mais sugestão de artistas para eu trazer aqui no nosso quadro Classificando Discografias. Já tem vários aqui no canal, eu vou deixar marcado a playlist aí no final para vocês irem lá para dar uma olhada para ver quem já passou aqui, mas deixe mais sugestões pra gente, alright? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.